Shalom Adonai, alegria em saber, em viver esta realidade de mais um dia que o Senhor Deus nos concedeu para estarmos de pé, louvando, glorificando o seu nome. E lembre-se sempre que a ingratidão, ela nos afasta de Deus. A ingratidão nos coloca à beira do abismo, à beira da queda. Mas a gratidão nos aproxima de Deus. Então seja grato a Deus por sua vida, seja grato a Deus por suas realizações, seja grato a Deus pelos livramentos que Ele tem te proporcionado. E seja grato a Deus pelos sonhos, porque Deus realiza sonhos. Você sabia que enquanto nós dormimos e descansamos o corpo físico, Deus, Ele continua trabalhando a meu e a seu favor? Então, glórias a Deus por isso, glorifique Ele. Então, mais uma vez estamos aqui juntinhos para compartilhar de uma palavra profética, de uma palavra motivacional, que tem o propósito aí de ser uma dose de esperança em tempos oportunos. Você crê em sonhos? Você crê na realização desses sonhos? Sim, isto faz parte do nosso dia a dia. Por meio do profeta Joel e também mencionado no discurso de Pedro, no livro de Atos 2, versículo 17, Pedro vai fazer menção dessa palavra profética. Olha, assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então, glórias a Deus por isso. Veja quanta promessa maravilhosa Deus tem a meu e a seu respeito, a sua igreja, aos nossos filhos e filhas, aos nossos anciões. Glórias a Deus por isso. Ele incluiu a todos, Ele incluiu a sua igreja dentro dessa realidade. E isto é uma capacidade do homem sonhar. E a Bíblia nos fala que Deus, Ele tem projetos, Ele tem planos para nós, muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. Então glorifique a Deus por isso, creia em Deus nesta afirmativa. Quero dividir com você essa realidade, porque nesta noite eu fui despertado com um sonho, e nesse sonho eu conquistava, eu recebia um troféu. Lógico que poderia ter vários significados, não é mesmo? Tão importante quanto Deus nos dá sonho, permitir que nós tenhamos sonhos, também é a interpretação desses sonhos, o significado dele na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Lembra de Daniel, que Deus deu a condição, a capacidade de interpretar os sonhos do rei? Lembra de José no Egito, que Deus deu a ele a condição, o dom de revelar, interpretar os sonhos do rei do Egito? Então, glórias a Deus por isso. Então, tão importante quanto ter sonhos, tão importante quanto receber de Deus inspiração e revelações debaixo de um cumprimento desta palavra profética, é também pedir a Ele que interprete. Então, esse sonho que eu tive nessa noite, eu recebia uma taça e eu ficava realmente tão tomado que o meu desejo era dividir com as pessoas que estavam à minha volta o fruto daquele prêmio. Prefiro eu me cercar aí de todo cuidado e crer que esse troféu, que essa interpretação me leva a crer na coroa da vida. Você lembra daquela palavra? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida? Sim, creio realmente que Deus nos chamou para uma vida plena. E que vida plena é essa? Uma vida aqui abençoada e uma vida eterna que o Senhor nos prometeu. Olha, eu irei para o Pai, não vos deixarei órfão, virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós comigo. Falou ainda, não se turbe o vosso coração, nem se aterrorizeis, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Então, quero dividir com você essa realidade, amados. Creia no poder da palavra de Deus. Creia que Deus, Ele tem poder para restaurar sonhos, para dar sonhos, para preservar sonhos, para realizar sonhos, e até aqueles planos que momentaneamente parecem ter sido frustrados. Lembre que Deus, Ele tem poder para restaurar. Eu me lembro aí, para nós encerrarmos,
de uma situação, um momento em que eu vivi na minha vida, onde eu trabalhava numa empresa e todos os dias nós chegávamos para trabalhar e, ao invés de sermos recebidos com alegria, o engenheiro da empresa ali, ele fazia questão de nos humilhar, afirmando que, olha, se vocês estão pensando que vocês vão ganhar dinheiro aqui para comprar carro, para comprar casa, vocês estão muito enganados. Vocês vão ganhar aqui o suficiente para comer, para comprar uma roupinha e já está de bom tamanho. Ele não sabia o quanto aquelas palavras machucavam os nossos corações, mas eu decidi não aceitar aquela palavra como raiz de amargura. Pelo contrário, eu decidi fazer algo novo para mudar aquela realidade. Então me inscrevi em um vestibular. E, mesmo sabendo da dificuldade, eu me inscrevi também lá na minha comunidade, em um pré-vestibular comunitário, comecei a estudar, estudava constantemente e, graças a Deus, eu passei no vestibular, passei numa universidade federal, eu me formei e no dia em que eu entrei na faculdade, eu me lembro que eu fui falar para ele, e eu sentia o olhar naquele homem de insatisfação, porque a partir dali eu estava tomando uma decisão de não trabalhar mais naquela empresa. Ali eu estava tomando uma decisão de seguir agora outros rumos. Pensando assim, acreditando assim, também fiz um concurso público, passei e trabalhei 11 anos na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que me deu suporte para a minha formação numa Universidade Federal. Então, amados, Deus realiza sonhos. Deus nos dá condições de realizar sonhos. E glórias a Deus por isso. Não permita que uma palavra deferida contra a sua vida, que lhe trouxe frustração, que lhe lançou na obscuridade, que lhe jogou à margem da sociedade, que fez você acreditar, veja bem, você acreditar, que mais importante do que as pessoas acreditarem em você, é você acreditar que é capaz de realizar sonhos. Então, palavras que você recebeu, que jogou os teus sonhos momentaneamente à margem do teu caminho. É hora de você determinar na sua vida não aceitar essas palavras negativas e buscar uma fonte motivadora. Eu não permiti que essas palavras de amargura tomassem conta do meu coração. Segui à frente. Creio que sonhos maiores Deus ainda tem para realizar por meio da minha vida e da sua vida. Por isso, creia no poder desta palavra. Então, este troféu que eu sonhei esta noite, que Deus estava me entregando e me mostrando que eu estava dividindo com outras pessoas, eu entendo que é uma palavra profética que eu quero dividir com você, porque eu venci a amargura, eu venci a palavra contraditória, eu acreditei, eu consegui passar no vestibular, eu me formei, consegui passar no concurso público, trabalhei durante 11 anos e vi que o poder da palavra deferida, quando você não permite que ela te machuque, quando você não permite que ela destrua o teu sonho, mas se volta para Deus, crê no poder da sua palavra, ela acaba funcionando como mola propulsora para as suas realizações. Creia no Deus que tudo pode, creia no poder da palavra profética por meio do profeta Joel. Isso é uma realidade para mim e para a sua vida. Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Creia nessa promessa sobre os seus filhos, creia nessa promessa sobre os anciões da sua casa. É momento de pandemia, é momento de crise, é momento de peste, é momento de promessa também do Espírito de Deus. Veja bem que essa promessa ela diz respeito a todos da sua família, aos mancebos, aos jovens, que eles terão visões, aos anciões, que eles terão sonhos, e o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Espírito traz cura, Espírito traz transformação, Espírito lava o nosso coração dessas palavras de amargura, dessas setas, dessas flechas que vieram para lhe fazer desistir dos seus sonhos, de fazer deixar de acreditar nas grandes realizações. Paul Yong-Chun, o pastor da maior igreja com um total hoje aproximado de 700 mil membros, ele ficou marcado na sua caminhada por ele ser um homem que acreditava em sonhos, acreditava em grandes sonhos. Começou orando para que a sua congregação, pequena congregação de 150 pessoas se multiplicasse e não parou mais e alcançou o número de
700 mil almas. Então, creia no poder da multiplicação, creia na realização de sonhos, mas creia, sobretudo, nesta promessa para os nossos tempos, nos últimos dias, porque Deus é o Deus que vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Que Deus te abençoe. Estou aqui curtindo o pequeno Lorenzo e agradecendo a Deus, porque foi mais um sonho que Deus me deu. Que Deus te abençoe. Lerita outra.